Eu estou recebendo aqui nos estúdios o desembargador Luiz Gonzaga Brandão de Carvalho, que foi vítima de violência, de vários atos de violência, aliás, recentemente. Boa tarde, doutor Brandão. Boa tarde, Cida Brandão. Estou aqui com o delegado Robert Rios Magalhães, que é assessor do governo, mas que é um homem super experiente nessa área. Boa tarde, doutor Robert. Boa tarde, Amadeu. E está aqui o presidente da OAB, doutor Álvaro Mota. Boa tarde, doutor Álvaro. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde, telespectadores. A OAB que está discutindo também esse assunto, a questão dos direitos humanos dos detentos, que está sempre sendo discutido. Principalmente nessa hora em que se quer ser mais implacável, não é, com os criminosos. Antes de eu ouvir aqui, passar a discutir o tema, e quero a sua opinião, você que está em casa também, eu vou falar do Pague Contas. Contas, água, luz e telefone, pague contas para melhor facilitar. O Pague Contas é um sistema que chegou para que você não tenha que ficar longas filas para pagar as suas contas. É a conta d'água, a conta de luz, a conta da carteirinha da CEMEI, é a conta da Universidade Federal, o DCE da Estadual. Pague Contas. Chegou, pagou. Tem Pague Contas no seu bairro, até na sua rua pode ter um posto Pague Contas. Aqui em Teresina, nas principais cidades do interior também. E agora uma novidade, nos postos Pague Contas você recarrega o celular pré-pago da BCT e da Oi. Pague Contas, chegou, pagou. E adeus às filas. Muito bem, doutor Luiz Gonzaga Brandão, o senhor acha que o país deve endurecer as leis com os criminosos? Qual é a opinião do senhor? Olha, Amadeus, eu tenho uma formação jurídica de magistrado e que eu propugno pela a liberdade, principalmente, e os direitos humanos. Agora, entre os direitos humanos, individualmente falando, e o direito da sociedade, existe uma grande distância. Nós não podemos nos apegar a um colorário que está no artigo 5º da Constituição Federativa do Brasil, em detrimento do conjunto da sociedade. Eu acho que as nossas leis que estão aí são frouxas, elas são benéficas, e a razão do desrespeito à sociedade, do desrespeito às leis, passa por essa frouxidão que existe na legislação processual penal e na legislação penal. Então, eu sou a favor do endurecimento, sim, porque a prisão, ela funciona como remédio. Embora muitos sejam contrários a isso, aquelas pessoas que têm uma postura diferente da minha. O que não pode acontecer, Amadeu, é que se prenda uma pessoa hoje, por 4, 5 dias esteja solta, pratique assalto à mão armada, por mais ou menos 15 dias esteja solto, e isso está acontecendo aquele velho adágio que a população tanto critica. A polícia prende e a justiça solta. Então, eu estou, inclusive, dando essa pregação aqui para o juiz, no sentido de que pequenas filigranas, erros materiais, de somente importância, desde que isso não venha de encontro à ampla defesa e ao procedimento, ao processo legal, ao devido processo legal, os juízes endureçam, eles pratiquem justiça com mais rigor, porque a sociedade piauiense, teresinense, brasileira, está desacreditada na justiça, está desacreditada na polícia, está desacreditada nos poderes constituídos da República. Isso é com a verdade. Então, quer dizer, as leis são muito brandas hoje. São brandíssimas. E eu propugno por uma lei forte. Inclusive está passando pelo Senado, ontem já foi aprovado pela comissão do Senado, inclusive instituindo a solitária, aquela pena de 2 anos de reclusão absoluta em cela individual para bandidos reincidentes. Esse bandido reincidente não tem que ter complacência de lei. Reincidente é inimigo da sociedade. Inclusive, tem que ser expurgado dela, colocado fora dela. Na Câmara, os deputados estão propondo 1 ano de prisão numa cela individual. Com direito a apenas 2 horas
de sol por dia. Perfeitamente. Mas já o Senado quer 2 anos. 2 anos. O senhor defende os 2 anos. Defendo os 2 anos. Para os reincidentes. Eu acho que para bandido, especialista em praticar assalto, arma armada, praticar estupro, esses bandidos têm que ser colocados fora da sociedade. Porque, se assim não for, nós vamos viver nesta guerra constante. Teresina deixou de ser uma capital ordeira para se tornar desordeira igual ao Rio de Janeiro. Por quê? Porque os bandidos estão aí soltos. Você não tem paz dentro do seu carro, você não tem paz na rua, você não tem paz na sua casa, você não tem paz no seu trabalho. Enfim, aonde é que vamos parar com isso? Se o poder público está sendo conivente com esse tipo de coisa. Então, polícia tem que ser polícia, é para aprender. Se for comprovada periculosidade, se não for um crime de só menos importância, de um fator ofensivo a menor, ponha na cadeia esse indivíduo que ele se contentará, com certeza. Quer dizer, se for um cara que matou uma vez, foi reincidente, matou de novo, matou 3 vezes. A lei tem que dar as costas para esse cara. Ele, geneticamente, ele é lombrosiano. Ele traz dentro da genética dele, dentro do genes, o genes da criminalidade. Que esse genes... Incorrigível. Esse genes depois ele vai se despertar através da subeducação, através da vida social, alguns ingredientes que ele vai adquirir, mas ele já nasce bandido. E veja bem, existe bandido que não tem remédio para ele. Não existe. Existe remédio para Beira-Mar? Esse popstar que está aí, de norte a sul, passeando de avião, de gasolina do governo. Escoltado para ir pro dentista. Que nem o governador do Piauí, nem o presidente da República, é um bandido desse, sarcasticamente gastando o dinheiro do povo e o governo ainda anda do bandido desse. Tem que colocar um bandido desse lá no Acre, para ele ver o sol quadrado e nunca mais ver o sol nascer. Esse é meu ponto de vista. Tá aí, doutor Brandão. A pergunta que a gente está fazendo ali, ó, as penitenciárias devem ser mais rigorosas com os presos? 281700. Genericamente a pergunta é essa, mas tem que mudar a lei para que isso ocorra. E aí você liga e dá a sua opinião. Doutor Álvaro Mota, a opinião do senhor, doutor Álvaro, por favor. Bom, a minha opinião, em primeiro lugar, é contra a impunidade. Eu acho que a impunidade é um dos fatores que faz com que a violência grace em nossa sociedade. Mas, por outro lado, também, isso é preciso ver com muita parcimônia, com muita moderação, principalmente o seguinte: eu acho, em primeiro lugar, a segurança pública é interesse de toda a sociedade, dos advogados, da justiça, da polícia, dos comerciantes, enfim, da cidadania. É uma questão, não há cidadania, não há, digamos assim, não há desenvolvimento sem segurança. Então, nessa linha de consideração, eu sou favorável a que quem seja condenado, cumprido o devido processo legal, cumpra a pena, que a impunidade é um dos fatores, mas que também é preciso que se respeite os direitos humanos. Eu acho que um delinquente é só uma pessoa que momentaneamente houve com desarmonia. Então o sistema prisional, ele tem o fim de ressocializar. Então a minha reflexão, meu ponto de vista, talvez seja um pouco mais profundo. Eu acho que, evidentemente, tem que, como é que se diz, haver uma punição, é preciso que se repense certas coisas. Muito do que está aí, a culpa é da omissão das políticas públicas, a culpa é da omissão dos governos, a culpa é da omissão de todos nós. Então eu acho que nesse sentido, creio também que... Essa matéria aí, por exemplo, 2 anos de cela individual, com direito a 2 horas de sol por dia, o senhor acha correto? Olha, eu em princípio sou contra. Sou contra porque viola os direitos humanos, não sou contra a punição. Acho que foi delinquente, foi submetido ao devido processo legal, deve ser implacavelmente preso e cumprir pena como forma de exemplo. Mas eu acho que o preso também tem direito, você não pode prescindir das coisas. Vejam vocês, por exemplo, vou dar aqui o exemplo de Jesus Cristo. Jesus Cristo porque contrariou os interesses dos romanos, porque insuflou a população a não pagar impostos, porque pregou uma nova visão de mundo, foi crucificado sem advogado, sem processo e tal. Então todos nós reverenciamos isso. Não estou querendo fazer aqui nenhuma alusão a bandido. Eu acho, digamos assim, tem que haver combate ao traficante, porque a droga é que está minando os valores da nossa sociedade. Tem que haver combate implacável à autoridade corrupta, a prefeita, a vereador corrupto, enfim. Porque é isso que está minando a nossa sociedade. É isso, eu acho que a minha visão é essa.
a visão também que nós não podemos ficar esperando mudança nas leis. Tem que respeitar os direitos humanos dos presos. Tem que respeitar os direitos humanos dos presos, mesmo sobretudo... Doutor, mesmo que seja periculoso. Mesmo que seja periculoso. E, sobretudo, respeitar os direitos humanos do cidadão. Eu acho que esse é o grande protagonista da sociedade, esse o verdadeiro destinatário do poder público, esse é quem nós defendemos. Nós vivemos numa sociedade democrática, democracia é assim. Eu acho o seguinte, por exemplo, eu não concordo que um traficante reincidente seja tratado numa cadeia ou seja posto numa mesma cadeia que alguém que roubou uma galinha. É esse o meu ponto de vista. Eu acho que é chegada a hora de se fazer essa discussão e principalmente o seguinte, tem deficiência na legislação? Tem. Mas a nossa legislação que nós temos é suficiente para nós resolvermos os nossos problemas. E é chegado o momento... Precisa endurecer. Precisa endurecer em alguns pontos. Não, na lei. Na lei, precisa endurecer em alguns pontos, precisa modificar. Mas o senhor não concorda essa do Senado? Olha, veja bem, eu quero dar um tratamento aqui, não especificamente a essa coisa. Quero começar o seguinte, em primeiro lugar... quer saber é se tem que ser mais duro com bandido ou não. Resumindo, é isso aí. Tudo bem, olha, veja bem, é lugar comum no Brasil se dizer. O problema desse país, desde que se descobriu, desde a Carta de Pero Vaz de Caminha, que o problema do Brasil não é falta de leis. Nós temos boas leis. O problema é a aplicação. Daí porque a OAB, em alguns pontos, defende, por exemplo, em questão da reforma do judiciário, que a reforma do judiciário deve começar do zero, dando mais eficácia aos juízes, dando mais poder aos juízes de primeira instância, vendo a coisa com mais responsabilidade. Então, é esse o meu ponto de vista. Eu acho que tem que endurecer. A questão da segurança pública passa por toda uma política que vai desde a questão econômica, desde das questões sociais e principalmente pela questão da impunidade. Eu não concordo com impunidade, mas acho que o preso também deve ser resguardado os seus direitos humanos, porque senão nós vamos transformar uma coisa porque a pessoa é delinquente, porque ninguém se torna delinquente porque quer. Aí é preciso que nós nos penitenciamos. A pessoa se torna delinquente porque não tem educação, porque não tem saúde, porque é pobre. Então eu acho que a questão é mais profunda. Doutor Robert Rios, por favor. Madeiro, eu acho que poucas pessoas aqui no Piauí já entrou num sistema penitenciário, já foi visitar a penitenciária. Ali foi um depósito de seres miseráveis. São depósitos de pobres, desdentados, analfabetos. São párias da sociedade. Quando se fala assim, não, nós temos que aumentar, ser mais duro com o preso. Nós estávamos 1 ano isolado, 2 anos isolados, nós estamos falando de preso. Nós estamos falando do delinquente que roubou uma gaiola e está na penitenciária para ficar 1 ano isolado, ou estamos falando daquele delinquente que roubou os 14 milhões da Gespisa e hoje é impune, almoçando e jantando nos melhores restaurantes de Teresina. Nós estamos falando de que tipo de delinquente? Do prefeito canalha que assalta todo dia o dinheiro do seu município, do governador bandido que rouba o dinheiro do Estado, do presidente que desvia o dinheiro da nação, ou desses bandidos pobres que estão presos. Será se algum dia no Brasil, mesmo essa lei vindo a funcionar, vindo a ser promulgada, algum dia no Brasil, alguém vai imaginar um deputado federal que cometeu um crime, ficar 2 anos isolado, pegando 2 horas de banho de sol? Alguém vai imaginar que um dono de uma grande construtora que foi preso por desvio público vai ficar 2 anos isolado com 2 horas de banho de sol? Nós vamos criar mecanismo na lei para que os pobres fiquem 2, 4, 10 anos isolados, que ele nunca pegue um banho de sol, que ele vai ver o sol quadrado, redondo, triangular lá no Acre, mas o rico nunca vai ser preso. Porque esse país é construído pelas elites. As leis são feitas e ditadas pelas elites. Hoje, que a elite desse país, a elite do Brasil, a elite do Piauí, está vendo, está abrindo a sua janela de casa e vendo o bandido lá fora. O bandido que ela criou com o social, criou quando não fez boas escolas, criou quando não deu emprego, criou quando não deu alimentação, criou quando deixou fora da sociedade, fora do mercado de controle. Agora, essa elite agora quer dizer, não, nós estamos correndo risco. Os bandidos chegaram na casa do comendador, o bandido está soltando os bacanas, agora vamos prender esses bandidos e vamos acabar com eles. Eu sou a favor de lei dura, principalmente, não é só que a lei seja dura, não, que ela seja duramente aplicada. Porque eu sei que o senador Brandão sempre foi um ferrinho por causa da lei, sempre sei. Mas não é regra no Brasil, não é regra no Brasil. Até que no Piauí se aplica muito bem a lei, mas não é regra no Brasil. A regra no Brasil é que quem tem um tostão a mais no bolso, uma conta bancária, dificilmente vai preso e quando vai preso, facilmente vai solto. A regra no Brasil pode pesquisar em qualquer penitenciária, a população carcerária é de analfabeto.
pobres, desdentados, doentes. Pessoas que não têm, se for solto, não tem nenhuma casa para se encostar mais, nem para onde ir. Então são essas pessoas que nós queremos esfolar ainda mais. Eu acho que nós temos que ter leis duríssimas, mas leis principalmente em crimes praticados contra a pessoa humana. Porque há muitas coisas erradas, Zé Brandão. Você veja bem, alguém invade a sua casa com a arma em punho, submete a sua família, humilha, algema o dono da casa, algema a mulher, xinga a mulher, bate na sua esposa, dá um tapinha no seu filho, ameaça de revólver o tempo todo. Quando ele vai preso, ele não praticou nenhum crime contra a pessoa humana. Praticou crime contra o patrimônio. Alguém chega no meio da rua, encosta um revólver nas suas costas, leva seu relógio, leva sua bolsa, carteira, lhe humilha publicamente, lhe submete e praticou crime contra o patrimônio. Como se o patrimônio valesse mais do que a sua dignidade, sua moral, sua honra, a sua tranquilidade. Nós temos que mudar isso e colocar lei duras contra quem pratica crime contra a pessoa humana. E lei dura contra os corruptos, porque os corruptos, Amartelo, eu bato nos corruptos, porque os corruptos é o espelho da sociedade. Todo mundo viu que quem assaltou a GESPIS ainda não foi preso. Quando vê que não foi preso, olha, roubou 14 milhões na GESPIS, não foi preso. Então eu posso roubar o pneu do carro do vizinho, eu posso quebrar o vidro, tocar de um carro na porta de uma lanchonete, de uma discoteca. Então o país começa a roubar, porque não tem espelho. Se na minha cidade todo mundo sabe que eu elegi um prefeito, e com um ano de mandato, ele tem a melhor casa da cidade, fez mais uma casa na beira do lago da cidade, ele tem o melhor carro da cidade, os filhos estudam fora dos melhores colégios, apartamentos alugados. Então se o meu prefeito, que é o meu espelho social, se deu bem roubando, por que é que o resto do município não vai roubar? Se o meu governador ficou rico roubando, por que é que o Estado não vai roubar? Se os ministros, presidentes roubam e nada acontece, por que é que os demais não vão roubar? Então, ou você consegue estrangular, estancar a hemorragia da corrupção, que é essa corrupção maldita que está aí solta no Brasil inteiro, é que está dando força para aumentar essa explosão criminal. No Rio de Janeiro, o que é que se vê no Rio de Janeiro? Todo mundo citou muito bem que o Piauí está parecendo com o Rio de Janeiro. Às vezes até pior do que o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro se esfola, se mata anônimos. Aqui no Piauí, quando acontece um crime, você sabe. Aquela pessoa eu conheço. Aqui é uma terra que todos ainda se conhecem. Todos são amigos. Há bem pouco tempo atrás, as pessoas colocavam cadeira na porta para conversar. E isso hoje é impossível. É impossível uma jovem parar um carro na faculdade para estudar, que o carro é roubado. É impossível ela sair de carro depois da aula, que ela vai ser estuprada. Então, é preciso estancar essa hemorragia. Primeiro se estanca com o exemplo público. Agora não adianta, Madeu. Olha, Deixa eu passar para o povo aqui. Conclua, por favor, para concluir. Para concluir. Não adianta você imaginar que nós temos uma superpopulação carcerária. Se nesse momento, se nesse dia de hoje, todos os mandatos de prisões expedidos pelos juízes do Brasil fosse cumprido, se a polícia fosse eficiente para cumprir o mandato de prisão, nós não teríamos onde colocar os presos. Se a polícia fosse eficiente e descobrir todos os assaltos praticados, homicídios praticados, nós não teríamos como colocar esses presos. Então é preciso criar mecanismos, certo? Para saber onde colocar a população carcerária. Vamos atender o povo. O Marcelo diz, parabéns, doutor Brandão. Bandido bom é bandido morto. Esse aqui não quer se identificar, diz assim, doutor Brandão, um policial militar foi ameaçado e até agora a polícia não tomou providência. O elemento disse o seguinte, ou permanece ele ou o policial. E o bandido disse que quem vai permanecer é ele. O que o senhor acha sobre isso? Olhe, é o que nós acabamos de falar. É a inversão dos valores. O que está acontecendo aqui no Piauí e no Brasil é a formação de um estado paralelo, o estado da bandidagem, que tem narcotráfico, tem AR-15, tem dinheiro, educação para eles próprios, bancos, e do outro lado a polícia brasileira, com 38 enferrujados, fada rasgada, coturno rasgado, sem ter condições de ir em frente e fazer valer o Estado de Direito. O que está acontecendo, telespectadores, antes de tudo isso, é uma culpa do Poder Executivo Nacional. Não coloco culpa no presidente atual. Isso vem várias décadas. Isso é culpa do Legislativo Federal. A Câmara e o Senado Federal são feitos para fazer leis. Olhe, eu estava compulsando na internet ontem, foram feitos 4 projetos de Código de Processo Penal nesse país, nesses 20 anos, nenhum foi aprovado. Esse deputado circular não vira e mexe, vai para lá, vem para cá, e no final não se faz uma lei, não se faz um código
para que o presidente da República venha sancionar essa lei, então isso passa pela técnica legislativa. Deputado federal e Senado federal é para legislar, não é para ficar olhando o presidente da República assinar medida provisória e usurpando o poder constituinte. O que está acontecendo é isso. E o judiciário, infelizmente, fica coartado, fica manietado, porque nós não fazemos lei. As leis são essas que estão postas aí. Um código de 1940. Olha aqui, ó, Isso que acontece. se um bandido vai na casa do cidadão e mata, ele não deve ter direito a nada. É uma professora do Conjunto Parque Piauí. Sou a favor da explanação do doutor Brandão. A lei dura para bandidos e contra o doutor Álvaro, que está sendo a favor de bandido porque nunca foi roubado e assaltado. Doutor Álvaro, por favor. Bem, diferentemente do que se pensa, eu já fui e depois fui deixar outros amigos em casa, aqui no Mocambique, e vi a sua agora vamos transigir o direito de ninguém. Nós vivemos num Estado democrático de direito. É preciso que se esteja a compreensão da verdadeira dimensão disso. É preciso que esteja a compreensão que nós vivemos num Mas Estado... a mudança da lei não é para reduzir esse direito do criminoso, doutor Álvaro? Veja bem, olha só. Não é a lei porque a gente está vendo o cenário de hoje. Mas a mudança da lei no Congresso não é justamente para que esse direito seja suprimido? Sim, muito bem. Querer se interessar por um prefeito corrupto, querer se interessar por um... Tem alguém preso? Casos como o ator Murcho, tem alguém preso? Então é preciso acabar nesse país cidadão de duas categorias. Para os ricos a lei é uma, para os pobres a lei é outra. Não é isso, cidadão. Você precisa ver que na sua região, na sua praça, na sua rua, na sua casa, e aí é onde eu digo, segurança pública é matéria de interesse de toda a sociedade. É preciso que a sociedade civil se dê as mãos para a gente cumprir as leis, cada um fazendo sua parte. Não estou defendendo impunidade. Eu acho que quem for delinquente tem que ser preso, exemplarmente preso, mas desde que a lei seja aplicada a todos. Agora aqui, também reservados e respeitados os direitos. Você não pode transigir, você não pode... Nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, você não... Eu outro dia estava lendo a Bíblia, numa passagem dos Hebreus, muito feliz, onde a Bíblia diz o seguinte: sempre que você vê algum delinquente, procure vê-lo a partir da sua pele. Por que a pessoa se tornou delinquente? Não se tornou delinquente porque quis, porque acha bonito, ou coisa desse sentido, não. Se tornou pela omissão do poder público, por falta de educação, por falta de emprego, por falta de escola, por falta de oportunidade, e é chegada a hora de nós abrirmos os olhos para esse tipo de situação. Vamos lá. Porque você que fica na sua casa com seu filho desempregado, é uma situação muito angustiante. E quer dizer, nem todo mundo tem a fortaleza de se permanecer honesto. Então, essa é a minha posição. Esse aqui diz: concordo com o juiz, que não é juiz, é o desembargador agora, já fui juiz, agora é desembargador, doutor Brandão. Acho que quem está botando a perder o país é os direitos humanos. E esse outro telespectador, o Márcio Mocambi, diz assim: a questão não está em leis mais rigorosas, e sim na falta de trabalho forçado para os presos. Eles tinham que, na cadeia, pagar pelos que vão comer, beber e dormir, pagar pela estadia na penitenciária. Tem que ser assim, doutor Robert? Em alguns países é assim, não é? Acontece isso. É uma boa ideia, doutor? Boa ideia. Inclusive foi aqui inaugurado há 30 anos atrás uma chamada penitenciária Major Sérgio de Oliveira. Agrícola. Exatamente, que era para dar trabalho esse pessoal, para que eles tivessem a Mas rede, lá não era forçado, não era obrigado, mas não. Era semi-aberto o regime. Esse aqui mas tá... mesmo assim não funcionou. Esse é que é o verdadeiro mesmo assim não espírito funcionou. do sistema Mas prisional, mesmo assim não ressocializar o funcionou. cidadão. Mas esse aqui está dizendo, o Márcio Mocamil está defendendo que o cara tem que ser forçado a trabalhar para pagar pela estada dele, pela comida dele. Porque tem uns bandidos que na realidade são preguiçosos e não querem trabalhar e só vão forçadamente. Eu acho correto. Se ele não quiser trabalhar de livre e espontânea vontade, eu como cidadão comum na sociedade, é que não vou ter condições de pagar
a estada de um preso, que custa caro para o Estado, ele fica lá tomando café, jantando, dormindo, como acontece no caso, acontece em outros sistemas prisionais aqui em Teresina. E um dia desse eu vi, inclusive, lá em um programa seu, que lá se tomava café, suco de maracujá, chocolate, chocolatada, coisa que eu sou desembargador e não como. Amadeu, se me permite, mais caro do que isso é a impunidade. Mais caro do que um preso é o dinheiro público, o dinheiro da merenda escolar que é roubado todos os dias nesse país afora. A impunidade é exatamente o que está gerando isso. Tá, deixa eu passar aqui por Márcio só para o telespectador. Um preso custa em um presídio brasileiro aproximadamente a média nacional R$ 450 por mês. Por mês. Doutor Robert, por favor. Amadeu, antes de falar em trabalho forçado para o preso, eu acharia melhor forçar o governo a conseguir trabalho para o solto. Se conseguisse trabalho para as pessoas que estão soltas, para os pais de família que estão aí soltos, eu acho que nós temos muito menos criminalidade no Brasil. Agora, é claro, nós temos que jogar duro contra bandido, Mas eu nunca vi, Amadeu, em nenhum jornal do Piauí, do Brasil todo, dizer assim, polícia trocou tiro com o prefeito corrupto. Polícia trocou tiro com o ladrão do dinheiro público. Polícia trocou tiro e matou fulano de tal, dono da construtora tal que roubou verba pública. Eu só vejo polícia trocar tiro e matar pobre. Toda vez que eu vejo a polícia dura, só quebra em cima do pobre. Olha, dá pra você aqui um exemplo daqui. O Rio de Janeiro não é a primeira vez na história do Brasil que o Rio de Janeiro passa por essa ciclo de violência. Houve no passado, eu não lembro bem, que é 2 anos mais velho do que eu, que houve no passado uma questão muito mais violenta do Rio de Janeiro, que foi no tempo do Lúcio Flávio. Lúcio Flávio soltava banco, o banco do Lúcio Flávio soltava banco, o carioca vivia apavorado. Então, os comerciantes iam para a rua, as pessoas, os juristas, tem que endurecer, tem que jogar mais duro, tem que dar tiro em bandido, tem que matar bandido. Bandido bom é bandido morto, como disse o rapaz agora, que eu acho que o bandido bom é o bandido preso e de preferência recuperado e reintegrado à sociedade. Mas no Rio de Janeiro aconteceu isso. Então, criou-se dentro da instituição policial uma escuderia chamada Escuderia Lacote, Mariel Mariscote. Essa escuderia, formada por policiais, começou a fazer um limpo no Rio de Janeiro. Matava bandido, todo dia matava 10 bandidos, 20 bandidos e o povo aplaudindo. Os comerciantes financiando e o povo aplaudindo. Bandido mesmo, morreu bandido. Quando acabou de matar os bandidos, eles começaram, o comerciante não queria mais financiar essa escuderia, começaram a matar o comerciante, a roubar o comerciante, tornou-se muito mais bandido, Amadeu, do que os bandidos que existiam. Por isso que eu sou contra polícia violenta. Polícia tem que ser enérgica, tem que ser honesta, tem que ser digna. Agora, a polícia, o Ministério Público e a Justiça e principalmente a OAB. Principalmente a OAB, que eu sei que o advogado não escolhe causa. Eu sei disso. O advogado defende qualquer causa, mas tem que defender. Eu fui policial, Amadeu, 25 anos da minha vida. Quando eu vi as defesas, as teses do advogado, eu ficava espantado. Espantado. Espantado por quê? Espantado. Eu me lembro uma passagem no meu início de delegado, que foi preso uma pessoa em Água Branca. O juiz, dá o nome do juiz, doutor Antenor. Tenor Almeida. Tenor Almeida, Tenor Almeida. Juiz hoje aonde? É o juiz hoje da capital. Da capital. A pessoa foi presa. E o advogado é o doutor Ezequiel Cassiano de Brito. Prendi com 4 quilos de maconha, 1 quilo de maconha. A defesa diz o seguinte, não, que eu quis paquerar com a mulher não me quis, me rejeitou, certo? E eu ia prendê-la. Uma pessoa que eu nunca vi na minha vida. Uma pessoa que eu não conhecia. Uma pessoa que disse para o juiz no telefone, doutor, essa senhora está diante do senhor. Pá, o senhor me conhece? Não. O senhor está vendo essa senhora? Não. O senhor acha que essa senhora, sem nenhum desprezo a ela, despertaria o libido do cachorro do cio? A libido do cachorro do cio? Então essas teses mirabolantes, advogado irresponsavelmente, alguns, defendem ser melhor e não tem consequência nenhuma. Porque não é minha defesa, não, é o direito de defesa. É o amplo direito de defesa. Certo? Enquanto isso, o bandido tem muito mais vez do que a polícia. A palavra, nós viemos, Amadeu, nossa sociedade atual vem de uma ditadura. Por que se fala hoje em tortura? Tortura era um instrumento do Estado, praticado pelo Estado, numa exceção política da ditadura. Então, você não vê o inglês falar em tortura, o americano, o suíço, o alemão. Tortura é um lugar de que vem ditadura. Agora, quem é torturado aqui no Brasil é o policial. O policial é torturado pela fome, pela péssima condição de trabalho. O policial torturado não tem arma adequada, não tem farda adequada, é humilhado.
vai servir no interior do Piauí sem menor condição, sujeito ao prefeito. O prefeito é quem dá o combustível, é que conserta o carro, é que paga dele aluguel, é o dono do policial. É o dono do policial. O prefeito se serve do policial. Então nós temos que ver o quê? Ter uma polícia forte, ter um judiciário muito forte, um Ministério Público forte, e que a OAB tem que fazer a sua parte para que os advogados tenham que defender os seus clientes, mas com tese jurídica, certo? Com tese jurídica e não com esses castelos de fantasia. Vamos a... Bom, eu quero... Não, eu não tenho mais tempo. Me desculpe, Não, a OAB está Foi fazendo citada. sua parte. Veja bem, se ele está fazendo sua parte, eu não aceito empurrar a questão para os advogados, porque na época da ditadura foi exatamente por causa dos advogados que nós saímos da ditadura. Enquanto os policiais estavam torturando, os advogados estavam lutando pela democracia. Isso, tá. E é exatamente por isso que nós estamos com essa campanha. Você tem direitos, consulte um advogado. Eu acho que o advogado é um cidadão, é imprescindível. Eu sempre digo, Jesus Cristo foi condenado a ser um advogado. Doutor Álvaro Mota, doutor Álvaro Mota, doutor Álvaro Mota, não é... É preciso que... Não é desrespeito, não Claro, é... é preciso que se tenha uma linha de consideração com os advogados. Não é Os advogados do Piauí são bons, os advogados do Piauí estão fazendo a sua parte. A OAB exatamente está fazendo uma campanha de valorização, de resgatar o orgulho e a dignidade do advogado. A OAB está qualificando os advogados, ou seja, a OAB está fazendo sua parte e tenho certeza que os advogados estão fazendo sua parte. Agora, volto a dizer, na época da ditadura, um exemplo clássico, foi quem tirou esse país da ditadura, foram os advogados. Em todos os momentos difíceis, os advogados jamais se fugiram à luta. Mas eu só aqui, assim, não é verdade, não é verdade. É verdade. Na época da ditadura, a polícia estava torturando e a OAB defendendo o país de uma ditadura. Não é verdade. Tem uma contribuição enorme, a OAB como instituição, contribuição enorme para arrancar o Brasil da ditadura. Contribuição enorme. Mas se você imaginar bem, os 5 maiores juristas do Brasil, na ditadura, serviram à ditadura. Os maiores cérebros do mundo jurídico, os maiores advogados desse país, serviu à ditadura. Aqueles AI-5 era redigido, certo? Por esse povo que empocolhava a OAB do Piauí. Os 5 maiores desse país, você não via nenhum policial desse país escrevendo AI-5, AI-2, AI-1, você viu o juiz desse país vender a sua alma, o seu coração, a sua dignidade, à ditadura brasileira. Foi a OAB que tirou esse país da ditadura, foi a OAB que teve a coragem de ir à luta, foi a OAB que teve a coragem de bancar o impeachment do presidente Collor. Então, é o que eu quero dizer. Pois quem pegou em arma no Brasil contra a ditadura foram os militares. Essa é importante. Quem pegou em arma no Brasil contra a ditadura foram os militares, não tinha nenhum advogado. Essa é importante, então por isso Não tinha nenhum advogado para guerrilha, não. Quem defendeu o Brasil com arma na mão foram os militares. Não sou daqueles de apontar o dedo, de apontar culpados. Eu sou daqueles que defendem, cada um faça a sua parte. É claro que tem bons policiais, eu louvo isso. É claro que tem bons advogados, eu louvo muito mais isso. E também tem os delinquentes, e a OAB está punindo. É quando a gente lança uma campanha de ética, é a campanha de valorização, é o outro lado da moeda ética. Doutor Álvaro, doutor Robert, muito obrigado, doutor Bruno. Eu vou fazer aqui as últimas considerações aqui, ó. A Alzira. Doutor Robert, o senhor continua transmitindo confiança à população do Piauí. Esse aqui, Maria Rosa do Morado do Sol, seu irmão dela 10 dias preso, que não fez nada, está na delegacia. O que o senhor pode fazer por ela, doutor Álvaro? Não. E o Cláudio Neló de Valença. Alô, Valença, obrigado a vocês acompanhando o Jornal do Piauí. Doutor Brandão, o senhor está certo. As leis têm que ser mais duras, pois a forma que está hoje as prisões parecem colônias de férias. E eu quero agradecer a presença.